Mesmo antes da lei escrita, já existia a justiça. Essa canção que ecoa há milênios na humanidade. A partitura é para a música o que o artigo 5º da Constituição Federal de 1988 é para a nossa convivência em sociedade. Neste episódio da série especial sobre os 35 anos da Constituição, você vai conhecer o repertório de normas do artigo 5º que garante a todos o direito ao devido processo legal. Mais do que melodia, arranjo e harmonia. Toda música traz uma mensagem. E no álbum do artigo 5º da Constituição, temos faixas musicais sobre o mínimo necessário para um julgamento justo, em que não haja atuação de juízo ou tribunal de exceção, nem o uso de provas ilícitas. Estamos falando dos seguintes princípios jurídicos: o princípio do devido processo legal, os princípios do contraditório e da ampla defesa, o princípio do juiz natural e o princípio da celeridade processual. Especificamente no processo criminal, estão presentes o princípio da legalidade penal, o princípio da irretroatividade da lei penal, o princípio da presunção de inocência e os princípios da pessoalidade e da individualização da pena. Além de prever as principais modalidades de penas, como a privação da liberdade ou a prestação social alternativa, o artigo 5º vem com a lista das sanções proibidas no país. Aqui não são permitidas a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, e as penas de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e as cruéis. Também são vedadas, como regra geral, a extradição de brasileiro nato e a prisão civil por dívida. Já o brasileiro naturalizado, a Constituição permite, em duas únicas hipóteses, a sua extradição. O crime comum, aquele previsto na legislação penal e no Código Penal brasileiro, se praticado antes dele se tornar brasileiro, com a naturalização, e aquele crime previsto na lei, nos crimes de entorpecente e drogas afins, pouco importando se antes ou se já brasileiro naturalizado. Em relação ao estrangeiro, a nossa Constituição, ela, nada obstante considerar como regra a possibilidade de extradição do estrangeiro, ela veda essa extradição em duas hipóteses específicas, de crime político ou de crime de opinião. Na seara das medidas coercitivas, nós temos a vedação, a prisão civil como regra, mas o inciso 67 estabelece a prisão civil do devedor de alimentos e também prevê uma prisão que ao longo dos anos já foi interpretada de outro modo. Em 2009 se criou uma súmula vinculante, a de número 25, tornando a prisão do depositário infiel ilícita. Então, hoje, a interpretação do inciso 67 é a de estabelecer a prisão civil por dívida apenas do devedor de alimentos. Nos versos do devido processo legal, todos devem ser considerados inocentes até que se prove o contrário. O refrão anuncia o valor da liberdade contra qualquer forma de autoritarismo. Quando a injustiça vence, as notas musicais são dramáticas na vida de quem é indevidamente condenado. Paulo Alberto da Silva Costa, de 36 anos, deixou o complexo de Bangu por volta das 10 horas da noite. Ele foi preso em março de 2020 pela Polícia Civil em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O porteiro, sem antecedentes criminais, foi acusado em 62 processos, a maioria por roubo. Nenhum dos processos foi ouvido pelos investigadores. E em todos
foi reconhecido pelas vítimas apenas por fotos. Estou muito feliz de estar perto da minha família, saber que vou ver meus filhos. Acabou aquele inferno lá dentro. Você acha que você foi vítima de racismo? Ah, com certeza, sem dúvida. Ao conceder habeas corpus para absolver Paulo Alberto da Silva Costa da acusação de roubo em uma das ações penais e determinar a soltura do porteiro, a terceira sessão do STJ concluiu que apenas o reconhecimento fotográfico não pode ser admitido como prova cabal de um crime. Há diversas inconsistências e contradições nas descrições feitas pela vítima a respeito dos aspectos fisionômicos do suspeito, o que indica a possibilidade de reconhecimento falho, dado o risco de construção de falsas memórias. Porque em roubos, somente esta prova gera condenação. Porque são pessoas pobres, pessoas invisíveis, pessoas sem recursos para custear uma boa defesa. No artigo 5º da Constituição, prisão não rima com perseguição e opressão. Entre os incisos 48 e 50 e também de 61 a 66, além do inciso 58, estão as garantias contra prisões abusivas. O inciso 48 do artigo 5º diz que a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Temos também o respeito à integridade física, à integridade moral e um direito muito importante das presidiárias, que tem, segundo o texto constitucional, inciso 50, a garantia para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. O inciso 58 diz que o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Se a pessoa já está corretamente identificada por documentos oficiais adotados pelo Brasil, não há necessidade de uma nova identificação, né, numa delegacia, por exemplo. Temos aí as duas únicas hipóteses que a Constituição prevê dentro de um Estado constitucional e democrático de direito de prisão, ou em flagrante delito, ou por ordem fundamentada de autoridade judiciária competente. Além disso, a Constituição também assegura todo e qualquer cidadão conhecer não só a pessoa que realiza a sua prisão e o local, né? E o local onde essa prisão, né, será realizada e será cumprida, com a garantia de que tudo isso seja comunicado ao juiz competente e também à família do preso, ou à pessoa, eventualmente, por ele indicada. Também a Constituição prevê, já no inciso 63 do mesmo artigo 5º, que o preso deve ser informado de seus direitos, entre os quais, né, o direito ao silêncio. E no inciso 65, nós temos aqui, né, uma das garantias que eu acho mais fantásticas em matéria penal e processual penal, que é a garantia do imediato relaxamento pela autoridade judiciária da prisão ilegal. E, por fim, no inciso 66 do artigo 5º, a Constituição prevê que ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, seja com ou seja sem o pagamento da fiança. Artigo 5º, incisos 43 e 44. Neles, a Constituição determina uma resposta dura contra crimes graves. O tráfico de drogas, os crimes hediondos, o terrorismo, as ações armadas que ameacem a democracia. Mas, mesmo com o rigor da lei, o inciso 3º é claro: nada justifica a tortura, nem um tratamento degradante ou desumano. E o que falar então do que aconteceu em 1992, quando o massacre do Carandiru chocou o Brasil? A ação policial para conter uma rebelião no antigo complexo penitenciário, na capital paulista, provocou a morte de 111 detentos. Em 2021, a 5ª turma do STJ restabeleceu as condenações dos policiais militares proferidas pelo Tribunal do Júri, instituição também reconhecida pelo artigo 5º da Constituição.
Em caso de erro judiciário que resulte em uma condenação injusta, o artigo 5º da Constituição estabelece que é dever do Estado de indenizar o inocente, bem como o condenado que permanecer preso além do tempo fixado na sentença. Injustiças que impedem o acesso de cada um de nós aos direitos fundamentais podem ser enfrentadas por meio dos chamados remédios constitucionais. Contra o cerceamento ilegal da liberdade de ir e vir, o habeas corpus. Contra a restrição indevida à obtenção ou retificação de dados pessoais nos órgãos públicos, o habeas data. Contra a violação estatal de direito líquido e certo, não protegido por habeas corpus ou habeas data, temos o mandado de segurança. Contra o prejuízo ao exercício da cidadania, por falta de regulamentação de direito constitucional, o mandado de injunção. E contra o ato lesivo do poder público ao patrimônio coletivo, qualquer cidadão pode ajuizar a ação popular. E além dos remédios constitucionais, no inciso 59, a busca por justiça está assegurada no direito da vítima à queixa subsidiária, em caso de inação do Ministério Público nos crimes de ação pública. E como último recurso em matéria penal, existe ainda a previsão no artigo 5º de adesão do Brasil ao Tribunal Penal Internacional, o que ocorreu em 2002. Artigo 5º, inciso 36. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Segurança jurídica para as decisões que fazem valer o cumprimento dos nossos direitos. No próximo capítulo, você vai saber como a Carta Cidadã organiza o funcionamento do Poder Judiciário e das funções essenciais da Justiça. Até lá!